E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai agora fazer uma aula dupla, a aula 8 e 9 do curso, que é para tratar da passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, tanto no Oriente Próximo quanto no Mediterrâneo. Essa aula está dividida em três partes. Primeiro, a gente faz um panorama da Idade do Bronze, médio e tardio, no Oriente Próximo e no Mediterrâneo. Depois a gente discute alguns aspectos propriamente da passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. E depois a gente faz um panorama da Idade do Ferro inicial, também nas duas regiões, Oriente Próximo e Mediterrâneo. Então vamos para a primeira parte. E vamos relembrar aqui o que a gente já viu em outras semanas. Havia um sistema regional no Oriente Próximo e no Mediterrâneo Oriental a partir de por volta de 2000 anos antes de Cristo, quando começa a Idade do Bronze Médio. É o que Liverani vai chamar de terceira urbanização. Como que era esse sistema regional e quais eram as suas periferias? Nesse mapa a gente consegue ter alguma ideia. Essa primeira região aqui é a Mesopotâmia, né, que está marcado com o número 1. Número 2 é o Planalto Iraniano, uma região relativamente periférica ao sistema regional. A região 3 é a Anatólia, antigamente, né, na Idade do Bronze, conhecida como Hatti, onde ficava o Império Hitita. A região 4 é o Vale do Nilo, onde se desenvolveu o Egito faraônico. A região 5 é o Levante, ocupada por várias cidades e que depois vão ser conhecidas como cidades ou reinos cananitas, onde vai ter o reino dos hebreus, dos arameus e por aí vai, dos filisteus e todas as cidades fenícias. A região 6 é o Mar Egeu, onde fica Creta, Cíclades, a Grécia continental e a Ásia Menor. A região 7 é a Sardenha, né, uma ilha lá no Mar Adriático, próximo da Itália. E a região 8 é o sul da Península Ibérica. As regiões centrais do chamado sistema regional são a 1, Mesopotâmia, 3, Anatólia, 4, Vale do Rio Nilo e 6, o Mar Egeu. As outras regiões são periféricas, orbitam os grandes estados que se estabelecem nessas regiões. Então vamos relembrar primeiro a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia aqui inclui tanto a Baixa Mesopotâmia, que vai passar a ser chamada de Babilônia, quanto a Alta Mesopotâmia, a chamada Assíria. Aqui alguns elementos da região da Babilônia, né? Uma das principais cidades, além da própria Babilônia, era a cidade de Ur, uma cidade que foi fundada já na primeira urbanização, lá no final do quarto milênio antes de Cristo. Aqui vocês podem ver uma planta de Ur e dá para ver uma estrutura da cidade mesopotâmica. Ela tem uma grande muralha separando o espaço interno e externo da cidade, mas dentro da própria cidade há uma nova muralha separando os espaços de poder, tanto religioso quanto administrativo, do resto do assentamento urbano e da população comum. No centro desse polo, dessa cidadela, essa cidade interior, a própria Ur, ficava o templo principal, o ziggurat. Vocês conseguem ver aí uma imagem no slide. Diversos reis governaram sobre a Mesopotâmia. Se destaca aqui um desses reis que é o chamado Naram-Sin, é o neto do Sargão, o fundador do reino acadiano. Naram-Sin, ele é o primeiro rei que busca a divindade como forma de legitimação do poder, algo que já acontecia contemporaneamente no Egito faraônico. Na Mesopotâmia não deu certo. Naram-Sin tentou se colocar como um rei, tentou construir um ziggurat para si mesmo, né, um templo para si mesmo, mas ele acabou sofrendo um golpe da sua própria corte, o que mostra os limites do poder na Babilônia. Um outro exemplo dos limites desse poder é esse monumento que vocês veem aí no canto direito, que é o famoso Código de Hammurabi, ou a estela onde está inscrito o Código de Hammurabi. Esse código não é propriamente um código de leis, é uma série de situações e soluções concretas para resolver esses problemas. Aqui é uma parte da propaganda de Hammurabi. Ele mostra como o rei se coloca numa posição de protetor dos grupos mais frágeis da sociedade, o que mostra que o rei ele tem que dialogar com poderes constituídos na sociedade. Aquela imagem de um poder ilimitado na Mesopotâmia e mesmo no Egito, isso não existe, isso não se sustenta. A historiografia recente mostra que o poder era muito mais disputado, não tinha nada como um modo de produção asiático ou despotismo oriental.
são projeções da cultura europeia no século XIX. O Planalto iraniano era densamente ocupado em algumas regiões, por cidades, também por muitas aldeias e várias redes de povos seminômades, né, que praticavam o pastoreio e o comércio entre as várias regiões. O Planalto iraniano ele vem sendo muito escavado nas últimas décadas, e aqui eu destaco duas regiões. A primeira é o norte, onde tem uma cidade conhecida como Turangi Tepe, e a região aqui do sudeste, na região da cidade atual de Shabdad. Turangi Tepe, aqui vocês podem ver a escavação, é um tel, é um monte artificial, né, que quando você escava esse monte, tem eventualmente cidades, várias construções amontoadas uma em cima da outra. Então aqui no canto esquerdo tem uma fotografia desse monte, onde foi construído o centro urbano de Turangi Tepe. Abaixo, uma reconstituição em 3D de como que era o complexo arquitetônico. Vocês veem aqui que não é uma estrutura com várias fortificações, é um conjunto arquitetônico que concentra as atividades. E do lado direito, a planta, indicando aqui os diferentes andares, mas ainda é algo pouco conhecido, né? Vocês podem ver que só essas regiões aí dentro dessas formas vermelhas é que foram escavadas, não foi tudo absolutamente escavado e a pesquisa ainda está em andamento. Outras regiões, né, aquela mais no sudeste, também conhecida como região do Jihoft, ela tem todo tipo de achado arqueológico. Vocês podem ver aqui uma estrutura arquitetônica que tem as paredes relativamente bem preservadas até a altura das janelas, mas também há concentrações de cerâmicas que os arqueólogos percebem quando eles fazem as grandes caminhadas, os chamados surveys, ou prospecções de superfície. Aqui no lado esquerdo, vocês têm um mapa da região e uma série de bolinhas vermelhas, que é onde os arqueólogos encontraram coisas desse tipo, né? Cerâmica aflorando do solo, o que indica que havia o que houve ocupação humana num determinado momento. Daí os arqueólogos escolhem lá uma quadra, tiram a cerâmica, levam para a datação e conseguem estabelecer a periodização da ocupação humana naquela região. A região 3 é a Anatólia, ou o antigo Hatti, onde ficava o Império Hitita. O Império Hitita, na sua maior extensão, ocupou boa parte da atual Turquia e também o norte do Levante, a região da antiga Fenícia e até parte da Mesopotâmia, né? Vai ter um momento que eles vão partir para cima dos assírios, vão inclusive destruir a cidade da Babilônia em um determinado momento. A capital do Hatti é uma cidade que fica aqui ao norte e centro da Anatólia. Tem uma bolinha amarela que vocês podem enxergar, que é a cidade de Hattusha. Hattusha foi intensamente escavada a partir do século XX. A planta dela é bastante conhecida e tem alguns complexos arquitetônicos sensacionais. Esse que vocês veem na fotografia aérea é o chamado Grande Templo. É um templo que não é só de prática religiosa, ele concentra várias atividades de redistribuição. A interpretação, a principal hipótese, é que Hattusha era um centro de coleta de impostos e também de redistribuição do excedente agrícola e monetário, né? Monetário não, porque não havia propriamente moeda, mas as riquezas produzidas no território dominado pelo Império Hitita. Essa atividade de redistribuição estava concentrada nesse grande templo. Em outras partes da cidade que havia lá o palácio, outros templos e espaços de moradia. As entradas eram monumentais, em particular a famosa Entrada dos Leões. Não parece muito leão, parece meio uma foca, mas de qualquer modo tem um processo aqui, tem uma tentativa de monumentalizar as entradas, as várias entradas de Hattusha, a capital do grande Império Hitita. A região 4 é o Vale do Nilo, né, que é bem conhecido aqui o Egito Faraônico. O Egito Faraônico que tem como marca tanto as pirâmides quanto uma representação divina do faraó. Aqui a ideia da divinização do governante deu certo. O faraó era visto como a manifestação carnal do deus Horus, o deus vivo. Ele próprio um duplo do deus morto Osíris, dentro da mitologia egípcia. Os faraós tinham direito à imortalidade, eles eram enterrados, eram inumados nessas grandes tumbas, nesses grandes monumentos funerários que eram as pirâmides. As pirâmides vão ter uma longa história arquitetônica de evolução e de transformação.
O que é muito interessante para a gente também relativizar esse poder absoluto do faraó é a história dos textos que ajudavam o morto a encontrar a imortalidade, né, da preservação da sua alma e também do corpo mumificado. Esses textos, num primeiro momento, no chamado Reino Antigo, eles estavam gravados apenas nas paredes das pirâmides, ou seja, era exclusivo do faraó o direito à imortalidade. Só ele tinha acesso aos encantamentos necessários para a alma, né, para o Ba do espírito, né, o próprio espírito do indivíduo conseguir atingir a imortalidade. No Reino Médio, já no período do Bronze Médio, a partir de cerca de 2000 a.C., esses textos, encantamentos do pós-morte, passam a aparecer também nos sarcófagos de funcionários do Estado faraônico, governadores provinciais, escribas, gente que ainda tinha poder e que poderia ser depositado, quando morto, num sarcófago, ainda que não numa pirâmide, mas num sarcófago. São chamados textos dos sarcófagos. No período do Reino Novo, a partir de meados do terceiro milênio, não, desculpem, do segundo milênio antes de Cristo, começam a aparecer os chamados papiros, né, com os livros dos mortos. Esses encantamentos passam a ser escritos lá nos papiros, registrados nesses papiros, e muito mais gente consegue ter acesso. Muita gente interpreta isso em termos de uma democratização da imortalidade, ou seja, o acesso à vida imortal após a morte, ele também é negociado dentro dos poderes. Isso, em grande medida, reflete as disputas dentro do Estado egípcio. Num primeiro momento, o faraó tem um poder mais incontestável. No Reino Médio, ele vai ter que partilhar esse poder com governadores locais, com potentados locais de cada uma das províncias. E no Reino Novo, existe uma complexidade social muito maior que leva à formação de novos grupos, o que se manifesta nessa democratização do livro dos mortos por meio dos papiros. Isso é uma hipótese, né? Tem muita gente que questiona, muita gente que defende isso, vale a pena. A quinta região é a região do Levante. Levante é assim chamado porque quem está na Grécia vê nessa região o lugar onde nasce o sol, onde se levanta o sol. Lá existiam várias cidades, lembrem que é nessa região que surgiu, que nasceu a agricultura, na região de Jericó, mais ao sul e centro da região levantina. Ela vai concentrar várias cidades já no influxo do primeiro ciclo de urbanização da Mesopotâmia. E essa urbanização ela continua, né? Ela se origina na Mesopotâmia, mas ela vai ter uma história autônoma na região levantina. Então a gente defende que os ancestrais da cultura fenícia já se estabelecem lá no Levante ao longo da Idade do Bronze. A principal cidade do Levante, ou pelo menos a que forneceu mais documentação, é a cidade de Ugarit, que vocês conseguem perceber aí com a bolinha verde, perto da ilha de Chipre, ao norte do Levante, logo ao sul da Anatólia. Ebla também é uma cidade que forneceu uma documentação muito grande, mas existem também vários outros centros urbanos que se organizam nos chamados tels, né, que parecem montes naturais, mas na verdade são cidades sobrepostas, uma cidade em cima da outra que foram sendo construídas ao longo dos séculos. A sexta região é o Mar Egeu. O Mar Egeu a gente pode dividir aqui em 5 regiões. Primeiro, a ilha de Creta, a maior ilha do Mar Egeu e que separa o Mar Egeu do resto do Mediterrâneo. Depois, as Cíclades, um conjunto de ilhas entre Creta, a Grécia continental e a Ásia Menor. A própria Grécia continental, onde vai estar Micenas, Argos, Tirinto e no futuro vão surgir também Atenas, Esparta. A região da Ásia Menor, que muita gente defende que é onde ficava a Arrialba, que é mencionada nos textos egípcios, né, onde ficava Mileto, Éfeso e por aí vai. E uma região ao norte, que é a Troade, onde ficava a cidade de Troia, também chamada por Homero, pelos gregos, de Ilion. E que daí, né, muita gente defende que os textos hititas, que falam de uma cidade chamada Vilusha ou Vilusa, estavam se referindo à cidade de Troia. Troia foi encontrada
no final do século XIX, por um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schliemann, arqueólogo que também ajudou a inventar a arqueologia clássica, lendo a Ilíada. Ele definiu, né, como tarefa de vida, depois que já havia enriquecido nos Estados Unidos, a missão de encontrar Troia. E ele encontrou. Tinham duas cidades disputando esse cargo de Troia, uma cidade chamada Alexandria Troas, que havia uma tradição, né, de fundação de Alexandre como sendo aquela região, a de Troia, e a região, a localidade de Hisarlik, né, que é fortaleza na língua turca. Hisarlik, aqui tem uma fotografia dela no século XIX. Você olha de longe, parece um monte natural, mas quando o Schliemann começa a escavação, e são escavações massivas, né, ele vai baixando o terreno e vai encontrando estruturas arquitetônicas sobrepostas. Quanto mais vai abaixando o terreno, mais estruturas arquitetônicas ele encontra. Essa aqui é uma fotografia atual e dá para observar, né, essas plaquinhas indicando o nível de ocupação. Cada nível de ocupação corresponde a alguns séculos de ocupação daquela cidade. Tanto que hoje se fala num total de 9 cidades de Troia, 9 níveis de ocupação daquela cidade. Vocês vão vendo que tem uma lógica de ampliação. A Troia mais antiga, que é do terceiro milênio antes de Cristo, começa a ser ocupada em 2500, ela tem lá uma muralha relativamente pequena, mas depois ela vai crescendo. Há um debate sobre qual é a Troia relativa à época da Guerra de Troia. E hoje a tendência é acreditar que se trata da Troia 7, ou a Troia 6, ou a Troia 7, é a cidade de Príamo, a cidade que depois gerou uma tradição que ficou fixada na forma da Ilíada. Para aqueles que acreditam que a Ilíada tem alguma ligação com a realidade, que não é absolutamente uma invenção literária. Mas Troia continuou sendo ocupada no período grego e romano. Lembre que os romanos têm um mito originário, né, que Rômulo é descendente de Enéas, um filho de Afrodite, herói troiano, que foi salvo do massacre, do saque dos gregos contra Troia pela própria Afrodite. Então os romanos eles vão associar sua identidade à Troia. E os troianos da época do Império Romano vão aproveitar isso e vão receber uma série de presentes, vão ser uma cidade importante dentro da imaginação geográfica romana. Aqui o mapa da ilha de Creta. Creta é onde vai surgir no Mar Egeu o conjunto urbano mais antigo. É o chamado, né, período proto-palaciano da civilização minoica. Minoica em função do rei Minos, o rei de Creta, que está associado ao labirinto, ao mito do Minotauro. Então essa civilização, essa sociedade urbana ou proto-urbana, começa a se organizar no final do terceiro milênio a.C., 2100, 2000 a.C., e a partir de 1800 a.C. já existem os grandes palácios. A gente não sabe exatamente a língua que aquela população que ocupou, construiu os grandes palácios falava. A gente sabe que eles tinham um sistema de escrita, que é o chamado linear A, que ainda não foi decifrado, mas a gente conhece muito da arquitetura daquele período, entre 1800 e 1500 a.C., né, da chamada civilização minoana, a partir desses palácios. Então à esquerda vocês veem aí o famoso Palácio de Knossos, escavado no começo do século XX pelo Arthur Evans, um arqueólogo britânico, e à direita as fundações do Palácio de Malha. Vocês conseguem ver as semelhanças. Trata-se de um grande pátio central rodeado por uma infinidade de salas, que tem um formato labiríntico, provavelmente daí surgiu o mito do labirinto de Creta. Mas existiam uma série de palácios que tinham uma estrutura semelhante. O que é específico e muito peculiar de Creta é que não há muralha. Ou seja, o próprio palácio ele concentra várias atividades, tem muitas salas, porque lá tem atividade política, de administração e gestão, mas também atividades religiosas, também armazenamento de alimentos e de produtos, também oficinas, ou seja, era um espaço multifuncional, quase como o famoso centro daquele livro A Caverna do Saramago. E não tinha muralha, o que pode indicar uma sociedade mais pacífica, a menos que essas interpretações arqueológicas estejam equivocadas. Já na Grécia continental, nas Cíclades e na Ásia Menor, surge uma nova sociedade urbana a partir de 1600 a.C., por forte influência da sociedade urbana em Creta,
né, as sociedades minoanas, que a gente conhece como civilização ou sociedade micênica. Esse nome micênico vem do fato de que a primeira cidade desse período que foi escavada pelo próprio Schliemann foi a cidade de Micenas. E daí toda cidade que tinha semelhança à cidade de Micenas passou a ser chamada de cidade micênica ou do período micênico. Não quer dizer, portanto, que Micenas dominava toda a região. Eram cidades independentes que possivelmente guerreavam entre si, eventualmente se uniam para fazer expedições maiores. Talvez Troia seja uma dessas expedições maiores. Mas elas tinham características semelhantes. A gente sabe que essas cidades tinham população que falava a língua grega, porque sobreviveu o sistema de escrita, o linear B, que foi decifrado e ele representa palavras gregas. Então toda essa região aqui avermelhada são regiões de ocupação no período micênico, de 1600 a 1200 a.C., e os quadradinhos são os locais de palácio. Quando a gente pega a planta dos palácios, a gente pode fazer o contraste imediato com os palácios em Creta, né, do período minoico. São palácios que estão concentrados no centro de cidadelas intensamente fortificadas. Então tem uma muralha ao redor desses espaços, eles estão normalmente no topo das colinas, são espaços de acrópole. E o palácio, vocês conseguem ver bem no meio da planta, é essa estrutura mais retangular. Deixa eu tentar marcar aqui com marca-texto. Essa estrutura aqui, que é conhecida como Megaron. Tá aqui na cidade de Micenas, e essa daqui é a cidade de Tirinto. Está aqui o Megaron, o palácio. O Megaron funcionava por meio de... Opa, apaguei tudo. O Megaron funcionava por meio de uma entrada, que era o chamado vestíbulo, que dava acesso a um espaço intermediário, e finalmente as pessoas entravam na sala do trono, onde havia uma espécie de lareira no centro, e atrás dessa lareira o trono. A gente sabe que havia um rei lá, chamado Anax, porque os tabletes onde estavam escritos essa língua linear B foram decifrados e falam de reis, falam de cobrança de tributos das aldeias e por aí vai. Falam inclusive de deuses que depois vão ser cultuados na mitologia grega, né? Por exemplo, Zeus, Hera e por aí vai. Alguns deuses eles desaparecem, como o deus Drímios. Há quem defenda que Drímios virou Dioniso, mas isso também é uma grande discussão. Isso daqui é uma fotografia de Micenas. Vocês veem a entrada monumental dela, que tem 2 leões, possivelmente por influência do Império Hitita. Como os hititas falam dos Arriawa, e muita gente defende que os Arriawa são os gregos da Ásia Menor, a gente pode imaginar uma interação cultural muito forte entre o Mar Egeu e a Anatólia. À direita vocês veem uma tabuinha cuneiforme, né, de argila, com o linear B, né, um texto em linear B, e na parte de baixo do slide a famosa máscara de Agamenon, que foi encontrada numa das sepulturas de um conjunto funerário monumental de Micenas. A cerâmica micênica é bem conhecida e ela foi fortemente influenciada pela cerâmica feita em Creta. Então, à esquerda vocês têm um vaso cretense, do período minoico, que tem um motivo de polvo, né, junto com uma vegetação e fauna marinha. À direita vocês têm uma cerâmica micênica da Grécia continental. Também tem motivo de polvo, também tem fauna, vegetação marinha. Mas vocês conseguem perceber que tem uma lógica muito mais simétrica e geometrizada no mundo micênico, que vai florescer, vai se organizar e vai produzir intensamente entre 1600 e 1200, do que, em comparação, essa forma muito mais orgânica e movimentada da cerâmica minoica, que vai ser produzida entre 1800 e 1500. Por que eu estou fazendo essa separação temporal? Porque no século XV, por volta de 1450 a.C., os palácios de Creta são incendiados, a escrita que era usada desaparece e começa a aparecer em Creta a escrita que existia na Grécia continental. A gente imagina que os gregos do mundo micênico invadiram e tomaram Creta e os palácios, né? E a partir de então, Creta passa a ser um território ocupado também por população grega.
A sétima região é a região da Sardenha. Vamos agora ao Adriático. A Sardenha, nesse período, era densamente ocupada por um tipo de assentamento que é conhecido como nurag. Aqui à direita vocês veem um mapa com os territórios onde se estabeleciam esses nurag. Quanto mais escuro essa região verde, maior é a concentração, maior é a existência dos nurag. Nurag é o nome dado para essa estrutura de base circular que tem uma cara de fortificação, tem uma natureza aqui de castelo. Pode ser uma estrutura circular mais ou menos independente, aqui está associada a um muro, ou pode ser tudo um conjunto de estruturas circulares que formam um complexo arquitetônico. Vocês veem aqui que isso daqui parece muito um castelo medieval, né? Estrutura arquitetônica em pedra, imponente, sobre uma região mais alta, que dá visibilidade para todo o campo cultivado. A população que habitava esse nurag, ou que governava os territórios a partir dos nurag, produziram uma quantidade muito intensa de artefatos de bronze, em particular as famosas figurinhas da Sardenha da Idade do Bronze. Isso tudo é bronze médio e bronze tardio. Então tem algumas figuras que são interpretadas, como essa da esquerda, que é considerado o chefe, né, porque ele tem um cetro, tem uma capa. A figura central é um arqueiro, indicando o militarismo da sociedade. E vocês têm outras variações de guerreiros, né, nessa imagem à direita e acima, e também desse belíssimo barquinho de bronze logo em cima da minha própria imagem, né? Então era uma população que estava associada também ao mar e organizava-se a partir desses nurag, provavelmente em chefias, né, de estrutura tribal. A oitava região é a Península Ibérica. A Península Ibérica vai ter também assentamentos fixos desde a Idade do Cobre, né, no quarto milênio a.C., como é o caso aqui do início do terceiro milênio, do famoso assentamento de Los Mijares, no sul da Espanha, na região da Almeria, que vai assistir, né, a uma ocupação dessa área aqui em declive, com uma crescente organização do sistema de fortificações e muralhas. Então aqui vocês têm uma fotografia de perspectiva dessa muralha se estendendo aqui, com uma área central onde podem passar os guardas, e aqui uma fotografia aérea da entrada monumental dessa aldeia. É uma aldeia, né? As casas não são feitas de pedras, são feitas de material perecível. Hoje tem propostas de reconstituição, mas elas não sobreviveram para valer, né? Por conta do material, apenas vestígios muito pontuais. Era uma aldeia, né? Ou eram aldeias, mas que viram a necessidade de construir fortificação, o que indica uma movimentação de povos e um contexto de perigo, de tensão militar bastante pronunciado. Isso nos leva ao ponto central desse mundo. O mundo da Idade do Bronze era extremamente conectado. Os bens, as ideias, as pessoas circulavam nesse mundo. O mar Mediterrâneo não era uma barreira, ele era uma ponte que conectava. Essas conexões a gente pode ver a partir de algumas fontes espetaculares. Um caso é o chamado naufrágio de Luburum. Luburum é uma localidade da costa da Anatólia, do sul da costa da Anatólia, já entre Creta e Chipre, próximo da região de Kos. Aqui vocês têm fotografias tanto do barco, né, submerso, quanto dos arqueólogos trabalhando aqui com arqueologia subaquática, fazendo a escavação e revelando vasos, né, todo tipo de material que estava nesse navio, que naufragou no século XIV a.C. Aqui tem uma fotografia da reconstituição, né, do museu desse naufrágio, que é famosíssimo, né, e vocês podem ver uma quantidade enorme de vasos, de ânforas, que tinham uma carga que é fascinante. O que é, né, o que compunha essa carga? O principal material eram esses pedaços de metal chamados de lingotes, principalmente de dois metais, estanho e cobre. A junção do estanho e cobre produz o bronze. A relação de estanho e cobre que eram fundidos para fazer o bronze era 9 partes de cobre, 1 parte de estanho. E no navio de Luburum tinha exatamente 9 toneladas de cobre e 1 tonelada de estanho. Isso dava para produzir milhares de armamentos completos. Então, provavelmente esse navio tem muita especulação, né, para qual é a natureza dele, por que ele
da onde ele estava vindo, para onde ele estava indo, qual que era a relação, mas quem recebesse essa carga ia ter um poder militar extraordinário. Não teve, porque o navio naufragou. Também tinha muito vaso, né? Aqui vocês estão vendo uma ânfora, chama ânfora porque tem duas alças, né? De forel em grego, que é carregar, e amphi, né? Que é duplo, carregar a partir de duas alças. Dentro dos vasos e associado a vários espaços lá do compartimento de armazenagem do navio, tem todo tipo de peça fascinante. Por exemplo, esses lingotes aqui de vidro, né, um vidro que depois poderia ser transformado em outros materiais, em outras formas, principalmente materiais preciosos. E esse é um vidro produzido no Egito que simulava o lápis lazuli, que só existia no Afeganistão e no Chile. Como não tem ligação com o Chile, aqui o lápis lazuli é uma pedrinha azul super bonita, vinha necessariamente do Afeganistão. Como só tinha lá, o lápis lazuli era caríssimo, era super valorizado. Então, para simular isso, os egípcios desenvolveram esse vidro azul turquesa ou azul cobalto, vai ter uma variação dentro dos tons de azul. Foi encontrada uma grande quantidade, né, dezenas desses blocos, né, esses bolinhos de vidro que depois poderiam ser esculpidos. Havia também, vocês veem embaixo aí desse vidro azul, umas contas de resina a partir de algumas árvores localizadas no Levante e também em outros lugares do mundo antigo que permitiam a produção dessas contas para fazer colares. Do lado direito, vocês veem um objeto que foi, né, que é bastante enigmático, ou foi enigmático durante uma época e hoje é consenso que se trata de uma espécie de livro para tabuinhas cuneiformes. Vocês veem aí o espaço em que é possível encaixar uma tabuinha cuneiforme e ler quase como um livro. E abaixo vocês veem presas de marfim, né, tanto propriamente da presa ou do dente, tanto de hipopótamo quanto de elefante. Havia uma quantidade substancial de presas de elefante e hipopótamo no carregamento do naufrágio de Ulubum. Só que alguns destaques, né, na carga. Tinham 9 toneladas de cobre e 1 tonelada de estanho, dessa forma particular, que é o lingote. Tinha cerâmica tanto do Levante quanto de Chipre. Tinha vidro azul egípcio, âmbar que vinha dos Balcãs, ou seja, o norte da Grécia continental, joias de ouro e prata egípcias, né, com decoração egípcia, em particular escaravelhos, e contas de resina. Mas também tinha madeira, né, tinham toras de madeira da África, marfim, presa de elefante e hipopótamo, casco de tartaruga, ovo de avestruz. Ovo de avestruz era um negócio valorizadíssimo na Idade do Bronze, no mundo antigo em geral, né, também na Idade do Ferro, porque se faziam relevos nesses ovos de avestruz, então eles eram um artefato muito valorizado pelas elites. Aquele livro, né, entre aspas, de tabuinha cuneiforme e também uma quantidade razoável de armamentos. Alguns desses armamentos remetendo a espadas que eram usadas no Mediterrâneo Central. O que era o naufrágio de Lumburum, da onde que ele estava vindo? Há quem defenda, por exemplo, o Eric Klein, que é um arqueólogo norte-americano, né, que pesquisa isso, né, e tem obras importantes sobre a passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Ele defende que era um navio de compra enviado para algum palácio micênico para comprar várias coisas disponíveis no Levante e no Egito, e que ele deve ter naufragado quando estava voltando dessa expedição de compras do Levante no Egito lá para o mar Egeu. Mas também não é absolutamente garantido. Pode ser também troca de presentes entre os reis, né, como é visto normalmente na correspondência entre titas e egípcios em particular. Uma outra fonte que a gente pode analisar são aquelas que, outro conjunto, são aquelas que mostram as conexões do Egito com o Egeu. Dois exemplos aqui. Do lado esquerdo, vocês veem uma faiança, que também é uma espécie de vidro, um material artificial feito no Egito, extremamente valorizado, que é do século XIV a.C. e que foi encontrado em Micenas. Né? Tem hieróglifo, né, há dúvidas também, mas a maioria dos pesquisadores defendem que foi produzido de fato no Egito e foi encontrado lá em Micenas. Inversamente, existem pinturas em tumbas egípcias, em particular a tumba de Senmut, em Tebas, que representa figuras com características do mar Egeu.
e tem inclusive inscrições que falam dos Kaftor ou Keftu, que era o nome antigo de Creta. E aqui imagens desses personagens. À direita, vocês podem ver tanto acima a fotografia da tumba e abaixo uma reconstituição. Tem esses personagens com saiote típico do mar Egeu, carregando vasos tipicamente produzidos no mar Egeu. Então havia um contato intenso entre o mar Egeu e o Egito. E finalmente, o mar Egeu e o Mediterrâneo Oriental estavam profundamente conectados com o Mediterrâneo Central e de lá com o resto da Europa do Norte. Então aqui é um mapinha da distribuição da cerâmica do mar Egeu, em particular de Micenas, tanto no mar Jônico, entre a Grécia e a sola da bota da Itália, o mar Adriático entre a Itália e os Balcãs, e o Tirreno, acho que eu falei Adriático antes, quando é na verdade o Tirreno, entre a Itália e a Sardenha e a Córcega. Então vocês veem aí uma concentração intensa de vasos, ainda na Idade do Bronze, ou seja, antes de 1200, produzidos no Mar Egeu e que foram encontrados na Itália e até na Sardenha. Você tem vaso do Mar Egeu na Sardenha porque tinha contato, junto com a Sicília, também por aí vai. Inversamente, a gente encontra no Mar Egeu, na Anatólia, intensamente em Creta, em Chipre, no Levante, vocês veem pelo mapa, ao longo de toda a costa do Levante e também no delta do Nilo, materiais produzidos na Sardenha, no sul da Europa e também na região do Adriático entre a Itália e a Península Balcânica. Ou seja, havia essas trocas, principalmente materiais de bronze e armas. O que movimentava essas trocas? A gente vai discutir já. Aqui é a difusão dos artefatos metálicos produzidos, artefatos metálicos e cerâmicos produzidos na Sardenha para a Europa do Norte. Então se encontra coisa que foi feita na Sardenha. Na Península Ibérica, vocês veem aí toda a costa e interior da Espanha e de Portugal, também a costa da atual França, a costa atlântica, subindo ao norte, até no sul da Inglaterra se encontra material feito na Sardenha. Ou seja, a Sardenha era o ponto de ligação do Mediterrâneo Oriental para o norte da Europa. Essas conexões chegavam inclusive na Escandinávia. Então, é uma pesquisa recente que estuda os materiais utilizados na Escandinávia, em particular os artefatos de bronze, e o bronze produzido na Escandinávia dependia de fontes de estanho, em particular, que estavam ou na Inglaterra ou aquelas que estavam no Afeganistão. E o estanho do Afeganistão chegava na Escandinávia por meio do Mar Egeu e rotas terrestres na Europa Central, ou por meio do Adriático ou por meio do Tirreno. Então tem essas hipóteses de rotas que conectavam o Mediterrâneo com a Escandinávia e o Mar Báltico. O fato é que entre 1250 e 1150, nesse período de 100 anos, todo esse sistema intensamente conectado, que muita gente defende era uma microglobalização, ele entra em colapso. Cidades vão ser destruídas, palácios vão ser incendiados, sistemas de escrita desaparecerão e um império, pelo menos, vai ser varrido do mapa. Vamos ver isso. Aqui é o mapa do sistema do bronze, ou desse sistema regional, por volta de 1200, no Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo. Existem lá as grandes potências, a Babilônia, rosadinha, a Assíria, azul, o Império Hitita, roxo, e o Egito Ptolomaico, laranja. Essas eram as megapotências. Numa escala um pouco menor, o Elam, de poder, né? O Elam esverdeado, o reino de Luca, o Tarhuantassa, as cidades micênicas, Creta e por aí vai. Essas setas indicam as chamadas expedições dos povos do mar, que são mencionados em fontes hititas e fontes egípcias. Hititas e egípcios falam, estamos sendo atacados pelos povos do mar. Os egípcios, que nunca falam que perdem nada, eles normalmente estão dizendo, destruímos os povos do mar que tentaram invadir o Egito. Os hititas não vão conseguir vencer as batalhas e vão desaparecer. Em 1100 não tem mais Império Hitita. Vocês podem ver aqui que tem a organização de um novo reino, chamado Reino da Frígia. Também na costa da Anatólia, na costa do Egeu, tem o reino da Lídia.
por um breve período, o Império Assírio ele se expande e domina o território que antes era do Império Hitita, assim como o Egito consegue lá pegar uma casquinha do Levante. Mas um tempo depois, a própria Assíria encolhe, a Babilônia, o Elam encolhem, surgem vários estados novos, chamados reinos étnicos, no Levante, e o próprio Egito se fragmenta. O linear B, a escrita na Grécia, desaparece, começa a chamada Idade das Trevas ou Período Obscuro, que só vai ser depois conhecido pelos poemas homéricos da tradição, né? Por isso que alguns chamam até de período homérico, né? E uma série de transformações acontecem. O bronze deixa de ser utilizado como principal material e passa-se a utilização do ferro. O que gerou essa mudança e o colapso do mundo do bronze? As interpretações são variadas e a mais óbvia, né, é falar que surgiu um povo novo, povos novos, os chamados povos do mar, que atacaram os vários impérios e desestruturaram o sistema. Então aqui vocês veem um mapinha das várias rotas possíveis desses povos do mar. A principal fonte para falar dos povos do mar são as inscrições egípcias, em particular essa do templo de Ramsés III, que é um faraó que venceu batalhas contra os povos do mar. Aqui o templo dele em Medinet Habu. Vocês estão vendo aqui o muro sul do templo de Ramsés III e dá para enxergar aqui um relevo, né? Uma cena aqui e as inscrições em hierógrafo em pedaços do muro. Aqui tem um decalque, né, disso. A gente pode ver com mais detalhe. Tem a figura ampliada do faraó, ele sobre-humano, né, com o seu exército também, né, em tamanho maior do que o natural. E aqui a confusão dos povos do mar sendo mortos pelo faraó. E o textinho, né, vocês podem ler com detalhe depois, é o faraó falando como ele acabou com esses povos que estão invadindo o Egito. Né? Eu destaco aqui que eles falam que esses povos vieram do norte e estavam em ilhas. Essas ilhas referindo às ilhas do mar Egeu. Há um debate se é Chipre, se é Creta, da onde que é isso tudo. Na Grécia continental também há sinais de conflito. Né? Várias cidades que não tinham muralhas constroem suas muralhas. Por exemplo, Atenas. Atenas não era um centro importante no período micênico, mas vai ver aqui a construção de uma chamada muralha ciclópica, como havia em Micenas e em outras cidades da Idade do Bronze. Os atenienses, se são atenienses também é um debate já, se é uma população com identidade ateniense, mas eles constroem um poço do topo da Acrópole, chegando aqui até a fonte d'água, o que indica que eles estão sendo sitiados. Você tem que garantir o acesso à água de dentro da muralha, é porque você não pode sair dela, você pode estar cercado. Isso indica um contexto militar muito intenso. O tipo de cerâmica também vai mudar bruscamente. Isso daqui é uma cerâmica do período micênico, com motivo de polvo, e à direita é uma cerâmica que vai ser dominante nos séculos subsequentes, que é a cerâmica geométrica. Os gregos vão parar de fazer vasos com figuras, vão parar de fazer figuras nos vasos, figuras humanas, de animais e por aí vai, e vão fazer vasos geométricos. Muita gente defendeu que isso significava uma mudança populacional. Um novo grupo grego havia chegado, chamado os Dórios, e associam os mitos do retorno dos filhos de Héracles ao Peloponeso. Mas hoje essa teoria ela já foi questionada, porque as regiões onde houve destruição não são regiões que foram ocupadas pelos Dórios. Né? Então os Dórios provavelmente não são dos povos do mar, ou não são os responsáveis pelo colapso do mundo micênico. Tem lá teorias para tentar definir isso. Quem são os povos do mar, mencionados nas fontes egípcias e hititas? Os termos são Pelechete, Sekelesh, Sherdene, Aquasha, Tursha e Denien. Com alguma bondade filológica, os pesquisadores fazem paralelos desses termos com nomes conhecidos pela tradição literária, tanto da Bíblia quanto na tradição grega. É o caso, por exemplo, da associação dos Pelechete com filisteus, esse P sendo muito próximo do F. A associação dos Sekelesh a sículos, habitantes da Sicília. Sherdene, associados aos sardenhos, que tinham lá os seus nurag. Aqueuasha, a aqueus, um dos termos que Homero usa para falar de todos os gregos. O outro termo é denien, ou dânaos. Né? O Homero fala dos dânaos para se referir aos gregos também. E também Tursha, que pode se referir aos tircenos.
que são os ancestrais dos etruscos. Então muita gente defende que os povos do mar são esses povos que estavam se movimentando no Mediterrâneo Oriental e que vêm da Sardenha, vêm da Sicília, vêm da Grécia continental por algum motivo desconhecido. Muitas hipóteses foram levantadas para explicar justamente a invasão dos povos do mar. Elas até podem ter sido importantes para a destruição do sistema palaciano, mas aí a gente tem que explicar por que esses povos começaram a se movimentar e invadir outros territórios. Uma explicação muito influente que tem bastante gente estudando hoje em dia são as catástrofes. Então são bem documentadas secas, períodos de fome, erupções de vulcões, terremotos e alteração do curso de rios tanto no Oriente Próximo quanto nas costas do Mediterrâneo. Então esse colapso, essas catástrofes ambientais podem ter desestruturado o padrão de vida das populações e eles vão ter que arrumar um outro jeito de sobreviver e se alimentar. E aí, eventualmente, nesse movimento, eles vão enfrentar os grandes impérios. Uma outra explicação, por exemplo, a do Mário Liverani, é que há uma contradição estruturante entre os palácios e as aldeias. E essa contradição chega uma hora que ela explora. Na verdade, aqui o colapso dos grandes palácios, a destruição dos palácios no mundo micênico, no Império Hitita, no Levante e mesmo no Egito, é uma manifestação do conflito entre o palácio e a aldeia. São rebeliões das populações exploradas contra esses palácios, seja contra os próprios palácios, seja contra os palácios vizinhos. É a discussão também da professora Marlene Suano, que articula essa movimentação de povos desterrados, explorados pelos grandes impérios, a um próprio colapso de um sistema. Como era uma rede integrada, se alguns nós dessa rede são atacados e são destruídos, a própria rede começa a se desfazer, porque a rede depende do nó que conecta os diferentes fios. Hoje, a forma mais consensual de explicar isso é a hipótese da crise sistêmica, ou seja, é tudo junto. É catástrofe ambiental, é crise social, é colapso dos nós que faziam a rede ficar articulada. E a narrativa de fundo que está sendo contada é uma mudança tecnológica, é a passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Então vamos refletir um pouco mais sobre a relação do bronze e do ferro com os sistemas sociais. A passagem do bronze para o ferro, por volta do século 13 e 12 a.C., entre 1300 e 1100, ela tem dois processos de democratização. Primeiro, uma democratização metálica, que é a difusão do ferro. O bronze, como eu disse antes, ele é uma liga metálica de dois materiais. O estanho, que é extraído da cassiterita, que vocês estão vendo o minério da cassiterita, que é muito bonito, aliás, e que é encontrado em poucos territórios na antiguidade. Tem grandes jazidas na região do Afeganistão, e aqui indo para o Himalaia, Ásia Central, e jazidas pequenas na Anatólia, no comecinho do Planalto Iraniano, depois no Vale do Nilo, e também jazidas bem grandes, aqui vocês podem ver à esquerda, na Península Ibérica e no norte da Europa. Possivelmente isso explica a centralidade da Sardenha. Lembra que eu falei que a Sardenha era a ligação do Mediterrâneo com a Europa do Norte? Porque lá tem fontes de estanho. Então vem estanho da Europa do Norte e do Afeganistão. Isso, quem está na passagem vai se aproveitar desse comércio. O estanho era uma parte misturada com 9 partes de cobre. Então isso daqui é uma imagem de cobre em estado puro. E o cobre ele era relativamente mais abundante no Mediterrâneo, em particular numa região que era super rica em cobre, que era a ilha de Chipre, que em grego significa cobre. Mas vocês veem no mapa que a Península Ibérica também tinha grandes jazidas de cobre, quanto mais vermelho, maior intensidade, maior quantidade de cobre, e também o Afeganistão, à direita aí do mapa. Então o Afeganistão fornecia estanho e cobre. A Península Ibérica fornecia estanho e cobre. Chipre fornecia cobre. Ou seja, quem controlava esses centros e quem estava na passagem das rotas ia ter uma vantagem extraordinária. E os grandes centros consumidores eram os grandes impérios que não tinham nem estanho nem cobre. A Mesopotâmia, o Egito e o Império do Hat, na Anatólia. O cobre é relativamente fácil de fazer. Você pega os dois materiais, funde e produz o bronze. O bronze funde a partir do cobre e do estanho.
O ferro demanda uma energia muito maior para ser extraído do minério e para ser fundido. Quando essa técnica for dominada, daí vai ser uma revolução, porque o ferro é encontrado abundantemente no Oriente Próximo e no Mediterrâneo. Antes da técnica, o ferro já era conhecido e utilizado, principalmente o ferro meteorítico, né, que é produzido na explosão de supernova das estrelas, está aí vagando pelo espaço e eventualmente cai na Terra. Alguns desses conjuntos dessas rochas metálicas de ferro meteorítico foram utilizados na antiguidade para fazer utensílios tal como a famosa adaga de Tutancâmon do século XIV, que é de ferro meteorítico, e ouro e lápis lazuli, como vocês conseguem perceber, e um vidro aí no punhal. Mas também o ferro é extraído do minério de ferro, né? Pode ser a hematita, a bauxita, que é abundantemente encontrada no Mediterrâneo e Oriente Próximo. Quando a técnica do ferro é dominada, né, os grandes experimentos acontecem a partir do século XIV na Anatólia, e depois Chipre vai ser um centro importante de produção metalúrgica do ferro, daí acontece uma revolução. Aqui tem a mudança proporcional do uso do bronze e do uso do ferro para diferentes utensílios. Então isso daqui é em Chipre. Primeiro, armas. Né? Aqui em cor escura está o ferro e a cor mais clara está o bronze. Começamos pela esquerda. No século XII, só 4% das armas que foram encontradas eram de ferro, 96% de bronze. No século XI, 21% das armas já eram de ferro, 79% de bronze. No século X, 60% era de ferro, 40% era de bronze. Já quanto aos utensílios domésticos cotidianos, no século XII, 18% era de ferro. No século XI, 56% era de ferro. No século X, 79% era de ferro. Ou seja, o ferro domina tanto a produção de armas quanto de utensílios domésticos em Chipre. Coisa parecida se observa na Síria. Ainda que na Síria, no século X, o ferro ainda não é utilizado em massa para a produção de armas. Vocês podem ver que no século X tem só 41%, só 41% dos armamentos são de ferro. Os utensílios, já no século XI, são a esmagadora maioria é de ferro. Já tem 87% de utensílios de ferro no século XI, na Síria. Já na região da Palestina, no sul do Levante, tem uma demora aqui, né, na obtenção, na substituição do material para armamentos só no século X, que o ferro começa a apresentar uma quantidade maior, 54%, enquanto os utensílios vão tendo uma transição também mais lenta. Ou seja, dependendo da região, há uma transição mais rápida ou mais lenta para a tecnologia do ferro. Mas quando essa transição ocorre, ela se dissemina e o ferro é muito mais democrático. Quer dizer que muito mais gente vai poder fazer armamento. As regiões do Oriente Próximo e do Mediterrâneo se tornam extremamente mais violentas. Só o palácio, antes, conseguia organizar a produção de bronze, porque controla as grandes redes comerciais de estanho e cobre. E só o palácio, portanto, produzia armas e mantinha os seus exércitos. Agora, com o ferro, qualquer aldeia consegue montar um exército relevante. É isso que está na chave da crise do palácio. O ferro, por ser mais democrático, ele não demanda da organização palaciana de um comércio internacional. Os próprios palácios passam a ser alvo dessas novas comunidades muito mais militarizadas. Uma segunda democratização, que tem o mesmo sentido de passagem da hegemonia do palácio para uma forma mais disseminada de poder, a gente observa na escrita. Pegar o caso aqui do Hat. No Hat, no Império Hitita, havia dois sistemas de escrita diferentes. A chamada escrita cuneiforme necita, que era usada pelo palácio, principalmente para correspondências com outros palácios do Oriente Próximo e do Mediterrâneo, né? Escreviam em cuneiforme na língua necita, e havia o hieróglifo na língua luvita, né? Uma variação do hitita, que era para uso monumental, né? Se colocava nos muros, nas paredes, nos monumentos do Império Hitita, e era hieróglifo como os hieróglifos egípcios. Quando o Império Hitita cai e surgem os pequenos estados não hititas que sobrevivem à queda, mas têm um território muito menor,
eles vão abandonar a escrita cuneiforme e vão usar só o hieróglifo luvita. Por exemplo, aqui está a planta de ratucha, que a gente já viu, e lá foram encontrados tabuletas com escrita o cuneiforme, também chamado de tablet. Né? Então aqui vocês veem o cuneiforme para a língua hitita. Mas também, aqui é um abecedário, um silabário cuneiforme. Né? Cada símbolo que é feito pressionando uma cunha, daí cuneiforme, que é um tipo de estilete que você pressiona na argila e vai fazendo esses formatos. Cada sinal representa uma sílaba. E daí, né, às vezes tem dezenas e dezenas de sílabas e de sinais cuneiformes. Isso daqui é uma parede ainda antes do final, né, antes da queda do Império Hitita, com inscrição de Supriliuma em hieróglifo luvita, que era a forma alternativa monumental de escrita. E aqui, né, o silabário hieróglifo, que tem um desenho, e o desenho significa tanto o desenho, tipo pessoinha, passarinho, plantinha, cobrinha, quanto a primeira sílaba daquela palavra. Tipo, pessoinha significa P. Passarinho significa passarinho, mas também significa pá. E assim eu vou montando palavras. Sei lá, se eu quero falar Peppa Pig, eu faço pessoinha, passarinho, P, pá. Sacaram? Quando o Império Hitita cai, surgem os pequenos estados neo-hititas. Um que é particularmente conhecido é o estado de Carquemish. Está aqui, ó, né, no caminho do rio Eufrates, né, vindo dos Montes Tauros, né, na região que era o sul do Império Hitita. A região de Carquemish é um tel também, vocês estão vendo aí, é um monte, né, mas é um monte parcialmente artificial, ele foi escavado por uma equipe italiana, parcialmente. Aqui tem uma planta com a estrutura do palácio, né, tem 2 palácios, um baixo, um alto, a região da Acrópole e a sua muralha. E foram encontrados monumentos, inscrições em hieróglifo, como essa inscrição do rei Catava, né, que foi um dos reis de Carquemish, que fez batalhas e inscreve aí na parede a sua vitória em batalhas com hieróglifo. O cuneiforme ele deixa de ser usado na Anatólia e no Levante. Desse hieróglifo é que vai se desenvolver o chamado alfabeto. Então tem algumas tabelas que são úteis para isso. Vocês estão vendo aqui, na primeira linha, né, tem o hieróglifo do boi. O proto-sinaítico do Sinai, né, vai desenvolver esse boi, vai fazer um desenho de boi diferente. O fenício vai fazer um boizinho mais abstrato, vai baixar, né, vai virar de lado os chifres e vai fazer a letra Aleph. A letra Aleph, na língua fenícia, né, de raiz semítica, é parente do árabe e do hebraico, ela não tem um som. Ela é esse som assim, ó. É como quando os americanos, né, falam o. Esse sonzinho entre o o e o ou, esse ou, é o som de Aleph. Os gregos vão pegar o Aleph e vão fazer o alfa, que nós conhecemos como alfa. Isso vai chegar na Itália e os latinos vão fazer a letra A, que é da onde a gente traz a nossa letra A. A gente não tem esse som de, né, o. E daí, né, tem pessoinha vai virando, vai mudando e vira em grego a letra epsilon e vira o latim E. Daí tem aqui marzinho, o marzinho vai mudando e, né, vira o mi grego e o M latino. Aqui a cobrinha hieroglífica, a cobrinha vai se mexendo e vira o Ni ou N. O olho vira o Ômicron. Pessoinha vira o Ró. O nada, sei lá o que é isso, parece uma bunda, e vira o Sigma. Esse sinalzinho aqui de mais vira o Tau e por aí vai. Uma outra tabela mostrando essa evolução também em outras culturas. Né? Aqui, línguas na Cananeia, né? O proto-cananita, que também está na origem do Aleph fenício e do Alfa grego, Pessoinha, que está na origem do Epsilon, Rostinho, que está na origem do Ró, e por aí vai. E aqui um outro alfabeto, uma tabela ainda mais completa, que mostra a evolução do fenício para o hebreu
inicial, para o aramaico inicial, para o grego inicial, o grego clássico, o etrusco, o latino inicial e o latino clássico, que é da onde a gente busca, a gente puxa o nosso próprio alfabeto, a gente usa o alfabeto latino. Ou seja, essas formas do alfabeto, elas surgiram do hierógrafo, só que elas têm uma diferença brutal. O alfabeto não significa, a letra, o sinal, não significa uma ideia. Ao que era a antiga ideia de boi, o sinal de boi não significa mais boi, significa apenas um som. E a quantidade de sinais é muito pequena. Às vezes você tem 100, 150 hieróglifos e o alfabeto você consegue se virar com 20 a 25 sinais representando sons. E daí você combina esses sons. Decorar 25 sinais é muito mais fácil do que decorar 150 sinais. Ou seja, não é mais preciso ter uma formação de vida inteira para se tornar um escriba do palácio para dominar a escrita cuneiforme ou hieroglífica. O alfabeto é, portanto, uma escrita mais democrática. Muita gente associa o desenvolvimento do alfabeto aos grupos comerciantes que precisam de uma linguagem e de uma fixação da linguagem de um modo mais ágil, sem se tornar escriba profissional. Ou seja, o alfabeto é, para os sistemas de escrita, o que o ferro foi para os sistemas técnicos. Ele torna possível uma democratização. Esse é o sentido da passagem da Idade do Bronze e do Ferro. Ou seja, o comércio internacional de bronze entra em colapso, os palácios entram em colapso junto. Com o colapso dos palácios, a escrita cuneiforme e o hieróglifo eles vão sendo deixados de lado em proveito da escrita alfabética, que não demanda uma formação tão especializada. O cuneiforme ele vai diminuir profundamente no começo da Idade do Ferro e depois ele vai retornar com tudo ao longo da história do Oriente Próximo. O hieróglifo ele vai manter um caráter mais sagrado, né? Mas o que vai vencer na longa duração é o sistema alfabético, em que o sinal significa apenas um som, um fonema, e não uma unidade de sentido. Como que fica esse mundo, então, do início da Idade do Ferro? Vou destacar aqui 3 processos. Primeiro, o surgimento de reinos étnicos, né? Reinos que estão associados a uma identidade de um povo no Levante e na Anatólia. Depois, muito em resposta a esses reinos, o que os assírios, uma das antigas potências da Mesopotâmia, fazem? Eles criam um Império Universal. E o que acontece de brutal diferença no Mediterrâneo, que é a expansão da urbanização. Então vamos ver com algum detalhe. Primeiro, os reinos étnicos na Anatólia e no Levante. Surgem reinos frígios, lídios e cários na Anatólia, os reinos hebreus, Israel e a Judéia no Levante, os reinos filisteus e principalmente os reinos arameus. Assim, quem são esses arameus? Quem são esses povos todos? É muito difícil determinar de onde esses povos vêm. Né? Os frígios aqui na Anatólia e os lídios provavelmente vêm dos Balcãs. O que eles estavam fazendo antes? A gente não sabe, porque não tem notícia, ninguém falava desses povos. As fontes escritas só falam desses povos e nomeiam eles quando eles aparecem lá num dado lugar. No caso dos arameus, eles começam a ser mencionados no final da Idade do Bronze e daí para valer na passagem do bronze para o ferro, no século XII e XI, a menção mais antiga do século XIV. Os arameus eles são associados a povos pastores que estão aqui nessa região do deserto sírio-árabe. Possivelmente por condições climáticas adversas, eles começam a ocupar territórios que antes estavam articulados aos palácios. Possivelmente os arameus são desses, entre aspas, povos do mar ou rapiro, esses desterrados que estão ajudando a desestruturar o sistema palaciano. Quando os palácios entram em colapso, os arameus aproveitam e formam grandes reinos. Esses reinos vão obter vitórias, inclusive, sobre os assírios e vão dividir em vários reinos todo o Levante, né? Esses reinos aqui na região da Cananéia, junto de Israel, quanto os reinos no sul da Anatólia e na região, né, do Vale do Eufrates, lá na Síria. Os assírios, num primeiro momento, eles são derrotados. Só que a partir do século X, né, século XII e XI, eles estão sendo derrotados. No século X, eles fazem a ofensiva e começam a acumular vitórias. Agora com um exército com um armamento de ferro. Esse aqui é um mapa que mostra a expansão do Império Assírio. Esse primeiro mapa é a expansão no século X. Isso daqui era a Síria no século X. Levou a porrada
da crise da Idade do Bronze. Também era uma sociedade palaciana baseada no comércio de larga escala de estanho e cobre. Quando esse comércio ele entra em colapso, o império vai, né, se desestruturar, ele encolhe. Agora, a partir do século IX, ele cresce dessa região aqui, central mais escura, para essa região laranja mais clara. Ou seja, eles dominam de novo toda a Alta Mesopotâmia, a região entre o Tigre e o Eufrates, no caminho para a Anatólia, no caminho para a Síria. Já no século VII, os imperadores assírios não vão conquistar apenas a Alta Mesopotâmia, mas conquistam também a Baixa Mesopotâmia, a região da Babilônia, que está escrito aí, Babiloni, quanto o Egito, a Anatólia e o Levante inteiro. Nesse momento e nesse processo, os imperadores assírios se colocam como imperadores universais, reis dos reis, reis de tudo, porque não tem nenhum rei rival à altura para fazer frente ao poder dos assírios. Nesse período eles são chamados de neo-assírios. Chegou o primeiro beija-flor. Aí vocês podem ver no canto direito do mapa algumas das principais cidades assírias, em particular a cidade de Ashur e a cidade de Nínive, onde estão os principais santuários. Tem muita cidade assíria porque cada imperador quer construir uma nova cidade para monumentalizar o seu poder. Então eles vão multiplicando as cidades na medida que o império aumenta. Agora é um império com um armamento de ferro, que consegue articular uma quantidade impressionante de guerreiros. Uma dessas cidades novas construídas é a cidade de Calhu, na antiguidade, e depois hoje conhecida como Nimrud. Aqui está uma planta de Calhu, com destaque para o palácio, essa edificação aqui com a letra A. Nesse palácio foram encontradas várias obras monumentais, mas também alguns artefatos muito particulares, como essa peça de mobília, provavelmente de uma cama, que é feita, né, uma placa de marfim com incisões de lápis lazuli, aquela pedra, né, super valiosa que vem só do Afeganistão, ou do Chile, se eles dominam a navegação transatlântica, que não é o caso, e também com folhas de ouro. Vocês podem ver aqui que o esquema decorativo, né, é bem exótico, tem aqui um fundo, né, com flores exóticas, aqui com plantas, tem uma leoa que está mordendo o pescoço de um indivíduo. Se vocês repararem nesse indivíduo, aqui eu vou aumentar a imagem, vocês estão vendo aqui que ele tem um saiote, ele tem um cabelo crespo, tem os lábios e o nariz bem grosso, o que reforça uma identificação dele como um etíope. Então essa leoa, ela está mordendo o pescoço e ao mesmo tempo passando a pata pelas costas do etíope. Se vocês repararem bem, não é propriamente uma cena de violência. Essa leoa, ela está abraçando o etíope e mordendo o pescoço. Pode ser uma referência à deusa Ishtar, a deusa da guerra e do sexo, que na Fenícia vai ser cultuada como Astarete. É uma cena, né, bastante erótica, vocês estão vendo aqui. E a partir dessa imagem dá para ver a incisão de uma pedrinha de lápis lazuli na fronte da leoa e dos fragmentos folhados a ouro no cabelo dessa figura, né, do africano, provavelmente do etíope. Dá para interpretar de várias maneiras essa peça, né? Ela foi feita na Fenícia e foi dada para o palácio de Calhu, né, ou Nimrod, uma capital assíria no século XIX a.C. Dá para interpretar como uma forma de leitura dos fenícios do próprio Império Neo-Assírio. Ele é uma violência, ele tem um poder extraordinário, mas o Império, por seu fausto, por sua suntuosidade, ele tem também uma sedução em relação às sociedades. Os fenícios, em grande medida, eles vão fazer uma expansão pelo Mediterrâneo para abastecer essa prosperidade neo-assíria. Monumentos também do Palácio de Calhu são os famosos lamassu, esses touros alados com cabeça humana, corpo de touro, asas, né, de águia, de aves, e às vezes tem outros elementos de outros animais, né? São também vistos como deuses protetores, como figuras apotropaicas que afastam os males. Numa inscrição de Calhu, que foi a cidade fundada por Ashur-nasirpal II, que reinou em meados do século IX, a gente lê o seguinte texto.
Propriedade de Ashurnasirpal II, vice-regente de Ashur, escolhido de Enlil e Ninurta, amado por Anu e Dagan, são deuses assírios, destrutivas armas dos deuses, rei forte, rei do universo, rei da Assíria, filho de Tikult e Ninurta, grande rei, rei forte, rei do universo, rei da Assíria, filho de Adad-Nirani, que foi também o grande rei, rei forte, rei do universo e rei da Assíria. Percebam aqui que tem a figura do rei do universo. O que é o rei do universo? É o rei que não tem nenhum outro rei no mesmo nível. Essa é a novidade da Idade do Ferro, a formação do Império Universal. Antes, os reis do sistema regional da Idade do Bronze, eles se equilibravam, eram irmãos entre si. Se tratavam como irmãos, na própria correspondência diplomática, e tratavam os reis menores como filhos. E casavam entre si, essas coisas que os reis fazem para reforçar o poder do seu medo constante, que é do campesinato, que é dos grupos da classe trabalhadora. De qualquer modo, na Idade do Ferro surge o rei dos reis. Não quer dizer que ele tem um poder absoluto. Eles têm que um tempo inteiro fazer guerra e mostrar que eles podem matar todo mundo para afirmar o poder, porque eles estão governando gente muito bem armada. Qualquer aldeia consegue ter armamento porque tem acesso à tecnologia do ferro. Então é um contexto muito mais militarizado. Mas quem consegue virar rei nesse contexto não vai ter rival. É claro que quando surgir um rival, basta matar o imperador universal para virar imperador universal. Mas agora não vai ter mais um equilíbrio de poderes. Isso vai ser muito raro. Ele continua. Homem valoroso que age com o apoio de Ashur, seu senhor, o Deus, e que não tem rival nas províncias dos 4 cantos do mundo. Pastor incrível, corajoso na batalha, poderoso dilúvio que não tem oponente, o rei que submete aqueles insubordinados a ele, ele que governa todos os povos. Então essa é a autorrepresentação do Império Universal. E isso também aparece nos relevos das paredes do palácio. Aqui à esquerda vocês estão vendo os guerreiros assírios manuseando várias cabeças de pessoas decapitadas num processo de repressão a uma revolta nas províncias. E também tem a representação do pagamento de tributos que podem ser super exóticos. À direita vocês podem ver aí 2 homens, o da direita levando macacos como tributo para os palácios assírios. Coisa que os impérios europeus do século XIX vão fazer também na organização dos zoológicos. Os assírios estão fazendo, como eles são imperadores do universo inteiro, o universo vai estar representado também na capital por meio desse exotismo dos tributos. Só que o palácio e o império fica muito grande. Como governar um império tão grande? Um imperador assírio do século VIII, chamado Tiglat-Pileser III, ele cria uma solução que vai ter uma longa história para toda a história subsequente dos impérios, que é a organização das províncias, administradas por pessoas indicadas pelo imperador e que são responsáveis pelas províncias. É a chamada Reforma Provincial de Tiglat-Pileser. Essa é a extensão do Império Assírio. Aqui vocês veem a região que é o coração da Assíria, entre o Tigre e o Eufrates, na Alta Mesopotâmia, e o Império Assírio se estendendo aqui por todo o Levante, indo até o Egito. Era um território muito grande para administrar com os meios técnicos da época. Então ele divide em províncias para tentar manter o poder. É claro que isso também tem os seus riscos. Um governador de província pode querer ser o próximo imperador. Então o tempo inteiro você tem que articular o seu poder. Você pode mandar um parente, mas não pode mandar às vezes um parente muito próximo, um irmão, porque daí ele vai querer ser imperador também. Ou seja, império é um fim do mundo, mas eles vão estabelecer formas. Até hoje, os impérios se organizam, quando tem um império, se organiza em forma de províncias. O mesmo império no século XIX do Brasil era dividido em províncias, que quando o Brasil virou república viraram os estados, mas eram as províncias. Essa articulação provincial para tentar manter a estabilidade de um território muito grande foi inventada aqui na reforma do Tiglat-Pileser III no século VII a.C. Não, desculpe, no século VIII a.C. Aqui tem uma inscrição do Tiglat-Pileser num tablete cuneiforme por volta de 140 a.C. Além de organizar as províncias, ele também articulou, isso era uma prática já recorrente, de trocar os povos de lugar, em particular os arameus, que haviam vencido os neo-assírios em vários momentos,
agora os assírios vão tacar os arameus para todo lado. E ele diz: dos arameus que eu deportei, eu distribuí e assentei 1000 na província de Turtano, 10.000 na província do arauto do palácio, 1000 para a província do chefe copeiro, 1000 para a província da terra de Barhausi e 5.000 para a província da terra de Mazamua. Eu os uni, eu os considerei habitantes da Síria e impus o jugo do deus Ashur, meu senhor, sobre eles como assírios. Então aqui é um pouco a discussão da assirianização dos povos dominados, ou seja, incorporação à comunidade imaginária da Assíria. Mas um efeito que provavelmente não era pensado pelo próprio Tiglat-Pileser é que essas deportações dos arameus por todo o Oriente Próximo vão fazer que a língua aramaica e o alfabeto aramaico se torne a língua comum do território, a ponto que impérios posteriores, como o Império Persa Aquemênida, vão adotar o aramaico como a língua imperial e vão levar o aramaico até a Índia, até o Afeganistão. Ou seja, o alfabeto e a língua aramaica se tornam a língua franca, porque os arameus estão sendo deportados e estão sendo mandados para todos os lugares. Quase como, né, os mexicanos que entram clandestinamente nos Estados Unidos e forçam em alguns estados a adoção da língua espanhola. Tanto é forte a presença cultural e linguística daquela população. Fica até uma discussão de reconquista dos mexicanos do território que foi invadido e ocupado pelos Estados Unidos no século XIX. Vamos para o Mediterrâneo agora. O que está acontecendo no Mediterrâneo enquanto no Oriente Próximo surge o primeiro Império Universal? O Mediterrâneo passa a ser urbanizado. Havia lá cidades, sociedades urbanas no Mar Egeu, Creta, Grécia Continental, Ásia Menor, havia também no Vale do Nilo, no Delta. Mas Mediterrâneo Central e Mediterrâneo Ocidental eram aqueles nurag, que não é propriamente cidade, eram centros fortificados de aldeias. É na Idade do Ferro que começa a urbanização. E quem dirige essa urbanização são os fenícios, lá do norte do Levante. Isso aqui é um mapa das cidades que vão ser instituídas ao longo do início da Idade do Ferro e no período arcaico. Isso daqui é um mapa que pega aí desde o século X até o século V. Em amarelo são as cidades fenícias, em vermelho são cidades gregas e aqui sem cor são as cidades etruscas. Vamos dar um zoom aqui. As cidades que vão dirigir essa primeira onda de urbanização do Mediterrâneo a partir do século XI e X a.C. são as cidades da Fenícia, aqui no norte do Levante, na região da Síria, de frente para Chipre, em particular a cidade de Tiro. A cidade de Tiro é que vai mandar colônia para todo o Mediterrâneo. Essas colônias vão se estender do norte da África e da ligação da África com a Sicília, em particular, vocês podem ver aqui, eu vou mudar a cor, a cidade de Cartago, que vai ser importantíssima para frente, está bem na ligação do continente africano com a Sicília, portanto, controla o tráfego do Mediterrâneo Oriental para o Ocidental, e até a Península Ibérica e o Atlântico. Aqui vão ter cidades fenícias, em particular a cidade de Gadiro, ou a atual Cádiz, que era considerada o fim do mundo, depois das colunas de Héracles, que é o Estreito de Gibraltar. Ou seja, era a ligação do mundo mediterrâneo com o extra-mediterrâneo, com o Atlântico. E os fenícios fundaram cidades. Há indícios que os fenícios chegaram em Portugal também. Ou seja, os fenícios eles vão ocupar o norte da África, o sul da Península Ibérica, as Ilhas Baleares, uma parte da Córcega, a Sardenha e metade da Sicília. Esse espaço passa a ser controlado pelos fenícios já a partir do século X a.C. Ou seja, os fenícios eles incorporam as rotas comerciais que antes, na Idade do Bronze, eram dos sardenhos, cuja cultura vai acabar sendo incorporada pelos fenícios. Os gregos, por influência dos fenícios, vão se organizar em cidades também. Lembra, os palácios do mundo micênico eles foram destruídos, a escrita linear B desapareceu, as comunidades diminuem, os gregos passam a viver em pequenas aldeias, até tem gente que defende que foi uma rebelião das aldeias contra os palácios, e daí as aldeias começam a florescer. A cerâmica fica muito mais diversificada nessa época, tem muitas transformações nos rituais funerários, ficam menos opulentos e por aí vai. Mas por influência dos fenícios, os gregos incorporam o alfabeto, incorporam também a forma urbana. E eles vão montar um monte de cidade aqui na Grécia continental, nas Cíclades, em Creta, na Ásia Menor toda, e começam a ir para o Mar Negro,
para Chipre, para o norte da África e depois para o Mediterrâneo Ocidental. No norte da Itália, por influência dos fenícios e depois também dos gregos, começa uma ocupação desses sítios cinzas aqui da cultura que vai ser chamada depois de etrusca, em particular a cidade de Veii, que vai ser importante nas guerras contra esse sítio aqui já está nomeado, Roma. Roma é de uma onda posterior de urbanização do norte da Itália, que é consequência da urbanização etrusca, que por sua vez é uma consequência do contato com fenícios e gregos que estão montando colônias lá por todo o Mediterrâneo Ocidental, atrás dessas rotas e das fontes de riquezas do Mediterrâneo Ocidental. Para a história da Grécia, esse período é chamado período obscuro, porque a gente não tem fontes escritas. A única fonte que a gente vai ter para falar desse século, fonte escrita, para esses séculos entre o século XII, quando desaparece o linear B, e o século VIII, quando surge o alfabeto grego, são chamados poemas hexamétricos, escritos por dois poetas, que ninguém sabe se existiram mesmo, Homero e Hesíodo. Segundo a tradição, eles existiram e viveram entre o século VIII e VI não, está errado, o século VII. Homero teria escrito a Ilíada e a Odisseia, a história da Guerra de Troia e a história do retorno de Odisseu para Ítaca, e Hesíodo teria escrito a Teogonia, a história da origem dos deuses, e os Trabalhos Dias, que é um livro sobre agricultura, ética e moral. É muito difícil datar esses textos, porque provavelmente eles fazem parte de uma cultura oral de poemas que eram cantados ao longo dos séculos, e num dado momento eles foram fixados na escrita. E só aconteceu provavelmente no século VII a.C. Dá para usar esses documentos para falar de períodos anteriores? Dá, mas anteriores quanto? Tem gente que fala que tem traços do século XVI na Ilíada. Outros falam que só dá para falar do século VIII na Ilíada. Essa é a famosa questão homérica. Só que além dos poemas, a gente vai ter também cerâmica. Essa cerâmica aqui que eu destaco é um vaso do finalzinho do século VIII a.C., que é a famosa taça de Nestor. Se vocês repararem, aqui no bojo da taça de Nestor tem uma incisão, alguém fez uns riscos nela, e nesses riscos tem um dos indícios, tem uma das evidências mais antigas de alfabeto grego. Não é a mais antiga, mas é uma das mais antigas. A taça de Nestor foi encontrada em Pitecúsae, uma colônia grega na Península Itálica. E o que está escrito aqui em grego, está escrito da direita para a esquerda, é ao contrário, está em verso hexamétrico, ou seja, a mesma medida dos versos da Ilíada e da Odisseia, e dos textos hesiódicos, e são os versos seguintes. Eu sou a taça de Nestor, boa para beber. Qualquer um que beber dessa taça, o desejo pela belamente coroada Afrodite tomará instantaneamente. Ou seja, a ideia é que quem beber o vinho daquela taça vai ser tomado pelo desejo de Afrodite, ou seja, vai ser tomado pela libido, que tem a ver, possivelmente, com a instituição dos rituais dos banquetes, que era uma forma ritual de consumir vinho, de transar, de discutir filosofia, de fazer poética, cantar, dançar, fazer as coisas que os gregos faziam no simpósio, que é a palavra grega para banquete. Só que isso daqui é do século VIII, já é do final desse dito período obscuro entre o século XII e o século VIII. Só que ao longo desse período há toda uma história cerâmica da história da Grécia, ou da história propriamente da produção cerâmica, que é a história da cerâmica geométrica. Esse daqui é um vaso do século IX a.C., que é um vaso proto-geométrico. Vocês veem aqui que ele tem figuras geométricas, com esses círculos concêntricos aqui na parte do ombro da ânfora e essa faixa que percorre todo o bojo. Esse aqui é um vaso geométrico do século VIII, do final do século IX e começo do século VIII a.C., eu preciso rever as datas, que ele é do geométrico médio, ou seja, ele é todo ocupado por figuras geométricas, em particular o centro do bojo do vaso. E esse vaso aqui é da segunda metade do século VIII, é a chamada ânfora do Dípilo, que é totalmente tomada por figuras geométricas, em particular aqueles meandros
que a gente tipicamente associa à cultura grega. E também aqui nessa faixa central, nesse painel, tem uma representação de exposição do corpo morto. Volta a aparecer na cerâmica grega só no final do século VIII a figuração de humanos e de animais. Ou seja, dá para acompanhar pela história da cerâmica, que é usada para datar, né, muitas edificações, sepultamentos e também das sepulturas e a arquitetura dessa época, uma história dos gregos. Apesar de não ter texto, tem muita arqueologia, né, a arqueologia da Idade do Ferro ou da Idade do Ferro inicial da história dos gregos. A gente vai retomar isso nas aulas seguintes. Em síntese, para tratar dessa passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Na Idade do Bronze, principalmente o Bronze Médio e o Bronze Tardio, entre 2000 e 1200, a gente observa no Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo o estabelecimento de grandes centros consumidores de bronze. A Mesopotâmia, baixa a Babilônia, alta a Assíria, a Anatólia com o Império do Hat e o Vale do Nilo com o Egito Faraônico. São os grandes impérios. Existem outras potências, outras unidades políticas importantes localizadas nas passagens das rotas que alimentam esses grandes impérios. Em particular, o Planalto Iraniano, que é passagem para o estanho, cobre e lápis-lazuli que vem do Afeganistão, o próprio Mediterrâneo Oriental e o Mar Egeu, que está associado ao comércio que vem da Europa, assim como o Mediterrâneo Central e a Sardenha. Ou seja, essas comunidades que surgem tardiamente no Planalto Iraniano, no no Mar Egeu e no Mar Tirreno, lá no Mediterrâneo Central, Sardenha, Grécia Continental, Creta, Ásia Menor, Irã, elas se articulam no processo propriamente da organização do mundo do bronze, dessas rotas de alimentação desses grandes impérios. Na Idade do Ferro inicial, isso se transforma. Agora todo mundo tem ferro, todo mundo consegue montar um exército. Aquele que conseguir montar o grande exército primeiro, vira o Império Universal. É o que acontece a partir da Alta Mesopotâmia com os assírios, que num dado momento vão dominar do Golfo Pérsico até o Egito. E no Mediterrâneo, não tem mais unidades políticas palacianas que vão dominar vão dominar os seus territórios, mas existe a organização de redes urbanas que não têm relações assimétricas muito claras. Apesar de Tiro ser a fundadora das várias colônias, num dado momento as colônias vão ter dinâmicas próprias, vão ser dominadas diretamente por Tiro. Vendo isso no mapa, esse é, em síntese, o sistema do bronze. 3 mega-impérios na Mesopotâmia, no Hat e no Egito, e os centros que são importantes da passagem. O Levante, o Mediterrâneo Oriental, aqui o Mar Egeu, e a Sardenha no Mediterrâneo Ocidental. E esqueci de colocar aqui também o Planalto Iraniano. Já na Idade do Ferro, tem um Império Universal só, aqui, a partir da Mesopotâmia, mas vai incorporar toda a Síria e, em dado momento, o Egito, e uma grande rede urbana no Mediterrâneo, com 3 centros. A Fenícia, aqui, o Mar Egeu, aqui, e o norte da Itália. O que acontece no Planalto Iraniano nesse período é um grande enigma. Possivelmente aqui as populações estão em contato intenso com as populações da Ásia Central, tem a chegada, a partir da Ásia Central nesse período, de uma população que é conhecida como Cita, que são exímios cavaleiros e vão levar para uma outra fase histórica, a guerra sobre o cavalo, que são os seminômades. E daí vão ter vários desses grupos seminômades que vão se aproximando no Planalto Iraniano do Império Universal da Mesopotâmia, até que chega um momento eles acabam se tornando eles próprios o Império Universal. Primeiro os medos, depois os persas. Mas essa história a gente vai contar para frente. Então essa é a narrativa. É uma mudança geopolítica profunda que está articulada uma mudança técnica do bronze para o ferro. Uma mudança no sistema de escrita, do cuneiforme hieróglifo, que vão se manter, mas vão perder cada vez mais importância, para a escrita alfabética. Do palácio num sistema equilibrado de vários palácios, para um mundo que tem um palácio universal
e uma rede de cidades que se espalham por todo um amplo território. Esse é o mundo criado na Idade do Ferro inicial. É a partir desse mundo que, no período arcaico, século VII, VI e V, vão começar a se organizar os impérios no Mediterrâneo Oriental, e no período clássico surgem os impérios na Itália, a partir de Roma, em Cartago, e aos poucos o próprio Mediterrâneo vai entrar num processo de organização imperial depois do que acontece no Oriente Próximo. Mas essa história toda combinada a gente vai ver nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Até mais.